O sol equatorial castigava implacavelmente a terra árida e pedregosa da ilha de Komodo, elevando a temperatura para insuportáveis 40 graus centígrados. Apesar do calor, é mais um dia de trabalho, e antes de trazer os visitantes ao parque, uma ronda de segurança é necessária. Mas a primeira tour do dia é interrompida, pois o guarda florestal encontrou uma carcaça que não era para estar ali. Em uma das trilhas do Parque Nacional, estendido sobre as pedras quentes, havia um dragão de Komodo parcialmente devorado. Mas o que chocou o guarda florestal não foi o simples fato de encontrar o animal morto, foi se dar conta de que um animal que não possui predador está abatido, bem na sua frente, de uma forma brutal e chocante. Pedaços inteiros de carne haviam sido arrancados, o crânio do monstro apresentava perfurações que somente um inimigo cego de fúria teria sido capaz de fazer. A maioria dos animais que travam um confronto com um Komodo acaba sucumbindo também devido ao alto índice de bactérias mortais presentes em sua saliva. Mas quem quer que tivesse feito aquilo saiu vivo, intacto, imune a qualquer infecção. A maioria dos animais que travam um confronto com um Komodo acaba sucumbindo também, devido ao alto índice de bactérias mortais presentes em sua saliva. Mas quem quer que tivesse feito aquilo saiu vivo, intacto, imune a qualquer infecção. A mente do guarda florestal entrou em curto-circuito. Qualquer pessoa que conheça o ecossistema daquelas ilhas isoladas sabe de uma regra de ouro, uma lei absoluta da natureza que jamais é quebrada. O dragão de Komodo adulto é imbatível. Então quem ou o que teria sido responsável por tal crime? Estariam os humanos seguros ali? O que mais estava espreitando na mata? Isso e muito mais você irá descobrir hoje no Ordinário. Afinal, mesmo com toda a tecnologia e mapeamento por satélite, nós continuamos nos surpreendendo com a ferocidade dos seres que habitam o lado selvagem da Terra. Então, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos ao vídeo. As ilhas vulcânicas da Indonésia revelaram um assassinato a sangue frio e extremamente perturbador. Qual criatura escondida nas selvas ou nas savanas foi capaz de batalhar contra um gigante implacável como o dragão de Komodo e transformá-lo em sua refeição? Para entender exatamente o que aconteceu naquela ilha poeirenta, primeiro nós precisamos compreender a grandeza opressiva dessa vítima e descobrir o porquê é tão difícil derrubar esse réptil. O animal que se descompunha sob o sol implacável da Indonésia era a própria encarnação do terror reptiliano. Nós estamos falando do predador supremo das pequenas ilhas da Sonda, habitando especificamente um conjunto minúsculo de ilhas isoladas, Komodo, Rinca, Flores e Gili-Motang. Um ecossistema severo, onde a água é escassa e a sobrevivência exige um design biológico impecável. O dragão de Komodo é o maior e mais pesado lagarto da face da Terra. Um macho adulto em seu auge físico pode atingir mais de 3 metros de comprimento com a cauda e pesar até 90 quilos se for um macho. A sua língua bifurcada é um radar químico de precisão, capaz de provar o ar e detectar o cheiro de sangue ou de uma presa em potencial a quase 10 km de distância. Por baixo da pele rugosa e aparentemente flexível, o dragão esconde um segredo anatômico assustador. Os osteodermos são milhares de minúsculas placas ósseas, como uma cota de malha embutida na carne, que cobrem quase todo o seu corpo, uma verdadeira armadura subcutânea. Mas não é só isso. A sua cauda maciça pode ser chicoteada com força suficiente para quebrar as pernas de um cervo. Suas garras curvas podem estripar um búfalo e a sua boca. Bem, essa é uma arma ainda mais poderosa. A mandíbula é forrada por 60 dentes serrilhados que, apesar de pequenos, possuem um design idêntico aos dentes de um tubarão branco. Para piorar a situação do adversário, o crânio do Komodo abriga glândulas de veneno complexas que injetam toxinas capazes de induzir um choque hipotensivo na vítima, impedindo a coagulação do sangue, além de uma saliva que carrega mais de 60 bactérias, que podem ser mortais para a maioria dos mamíferos, incluindo o ser humano. Ele é, para todos os efeitos, o mestre absoluto e intocável do seu ambiente.
Então, como o mestre das ilhas vulcânicas acaba se transformando em um banquete macabro? A primeira grande suspeita, pensando em um adversário à altura de tanta brutalidade, caiu sobre o rei incontestável da selva asiática, o tigre de Sumatra. Apenas um super predador mamífero com inteligência tática e força explosiva poderia sonhar em enfrentar um dragão de Komodo. Se colocássemos esses dois titãs em uma arena, o tigre teria motivos de sobra para ser apontado como provável vencedor. Mas a geografia conta uma história que destrói essa teoria fantástica. Tigres e dragões de Komodo simplesmente não dividem o mesmo mundo. A Indonésia é um arquipélago vasto e fragmentado, e a natureza desenhou uma fronteira invisível, porém intransponível entre essas duas feras, a linha de Wallace. O tigre de Sumatra vive confinado nas florestas tropicais densas e úmidas da ilha de Sumatra, no extremo oeste do país. Já o dragão evoluiu milhares de quilômetros a leste, do outro lado de abismos oceânicos profundos. Eles estão isolados por mares implacáveis e ecossistemas completamente diferentes. O assassino das sombras não era um tigre. A segunda teoria, mergulhando ainda mais na fauna asiática, mirou os olhos para um lutador agressivo e imprevisível, o urso malaio, também conhecido como urso do sol. Embora seja o menor urso do mundo, ele é uma massa compacta de músculos, dentes e principalmente garras. As garras do urso malaio são longas, em formato de foice, projetadas para rasgar troncos de árvores sólidas em busca de insetos e mel. Em um confronto direto, ele poderia desferir pancadas frenéticas e golpes de garras afiadas nos olhos vulneráveis do réptil, cegando-o e causando um trauma craniano letal. No entanto, mais uma vez, a realidade ecológica desfaz a ilusão. O urso malaio é um especialista das copas das árvores, exigindo florestas tropicais fechadas, úmidas e chuvosas para sobreviver. Habitats encontrados em Sumatra e Bornéu. Se fossem colocados no sol escaldante, na savana aberta e seca da ilha de Komodo, sem árvores colossais para escalar e se refrescar, os ursos sucumbiriam ao estresse térmico em questão de horas. Eles jamais pisaram no reino árido do dragão. O nosso misterioso carrasco ainda estava foragido, e a lista de candidatos com capacidades biológicas naturais estava se esgotando rapidamente. Isso nos leva inevitavelmente ao predador mais perigoso, destrutível e implacável que o planeta já produziu: o ser humano. Faria todo sentido. Nós temos um histórico sombrio e documentado de dizimar espécies gigantescas por medo, por esporte ou por território. Mas a cultura da região aponta para algo totalmente fora dos parâmetros. Os moradores locais das ilhas, conhecidos como o povo Atamodo, possuem uma relação profundamente espiritual e pacífica com o Komodo. Para eles, o lagarto não é um monstro asqueroso a ser caçado, mas um parente de sangue. Existe uma lenda antiga e enraizada em sua cultura sobre a princesa dragão, que deu à luz a gêmeos, um menino humano chamado Sigerong e uma fêmea de dragão chamada Ora. Os habitantes locais chamam os lagartos de Ora e acreditam piamente que os humanos e os dragões são irmãos separados pela evolução, mas unidos pelo espírito. Durante séculos, os Atamodo deixaram partes de suas próprias caças na floresta para alimentar seus irmãos escamosos. Matar um dragão de Komodo para esse povo seria o equivalente moral ao fratricídio, um pecado imperdoável. Conflitos entre humanos e dragões acontecem, mas são raríssimos, já que a pessoa acaba sendo excluída da família se comete tal ato. Ainda assim, temos o fato da carcaça estar parcialmente comida. A carne de um dragão de Komodo não é consumida por nenhum morador local e pode ser nociva à saúde humana. E como se já não bastasse, as leis governamentais e a vigilância rigorosa dos guardas florestais do Parque Nacional tornam o ato de matar um dragão um crime de alta penalidade. Então, restava apenas um possível agressor que nos obriga a encarar o abismo da própria natureza reptiliana. O assassino brutal, o predador furtivo que aniquilou a besta de 90 quilos, era outro dragão de Komodo. O único animal na face da Terra com poder de fogo biológico,
Ferocidade inata e armamento perfurante capaz de quebrar as defesas de um monstro adulto é a sua própria imagem refletida no espelho da evolução. O dragão de Komodo é, de forma aterradora e sistemática, uma espécie canibal. E não estamos falando de um canibalismo acidental ou raro, é uma prática rotineira incrustada no DNA da espécie, um comportamento que dita as leis de sobrevivência da ilha. Os adultos gigantes, os patriarcas escamosos do território não sentem absolutamente nenhum afeto parental ou respeito pelos seus pares. Eles devoram seus irmãos da própria espécie caso não tenham nenhuma presa por perto e a fome seja real. Mas é ainda pior do que isso. As fêmeas devoram seus filhotes sem nenhum motivo aparente. Eles não precisam estar doentes ou terem alguma má formação para vir ao jantar. Elas simplesmente se alimentam das suas crias. Por isso, assim que saem dos ovos, a biologia forçou os bebês recém-nascidos a viverem escondidos nas copas das árvores, comendo insetos por anos, apenas para não serem estripados pela própria mãe ou por fêmeas vizinhas. E quando eles já possuem a habilidade de se defender, descem ao solo e vivem sua longa vida, evitando conflitos com outros de sua espécie, pois quem sai perdedor de um embate acaba virando jantar. Agora, vamos imaginar com detalhes vívidos a cena do crime no exato momento que ela aconteceu. A noite cai sobre a ilha de Komodo, baixando a temperatura, mas o ar continua denso e abafado. Estamos no meio do mato seco, longe dos olhos humanos. O dragão, que agora é a vítima, estava dormindo sob o abrigo de raízes torcidas de uma árvore qualquer, confiante em sua invulnerabilidade, o dono de seu território. Mas rastejando pela escuridão impenetrável, atraído pelo faro da presa relaxada, aproximava-se um macho ainda mais velho, ainda mais colossal, um verdadeiro titã marcado por décadas de guerras territoriais. O encontro não é silencioso, é uma explosão repentina de violência primal, um choque de deuses caídos. O agressor ataca no escuro, o que se segue é um combate livre de misericórdia. Os dois monstros gigantes erguem-se, apoiando-se em suas caudas grossas e projetando a mandíbula banhada em toxina. Eles parecem dinossauros reencarnados. O mais experiente derruba o mais novo e agora ele se deleita com seu banquete iluminado pela lua. Uma batalha tão primitiva quanto seus gladiadores. Mas se eles lutaram, por que o outro dragão de Komodo não sucumbiu às bactérias da saliva do seu adversário ou ao veneno de suas glândulas? Simples, eles são imunes e por isso consomem a carne da própria espécie sem nenhum dano à saúde. De forma geral, esse comportamento que parece um filme de horror biológico não é um defeito da natureza, mas o design mais eficiente possível. O canibalismo funciona como o freio populacional perfeito para um ecossistema ilhéu fechado, onde os recursos de caça são estritamente limitados. Se todos os filhotes que eclodissem dos ovos sobrevivessem, a ilha seria devastada pela superpopulação. O gado local, cervos e porcos sumiriam em meses, e então toda a espécie do lagarto desapareceria do mapa devido à fome em massa. O dragão de Komodo é uma das poucas espécies que não precisam de ambos os gêneros para produzirem seus filhotes. Em caso de falta de machos, as fêmeas conseguem autofecundar seus ovos em um processo chamado partenogênese. Então, imagine uma ilha isolada, onde a população não abate o predador, onde esse mesmo predador se multiplica sozinho sem precisar do gênero oposto. Bem, tudo seria o caos. Eles dominariam a ilha em poucos anos. Nesse caso, o canibalismo foi o regulador que a natureza encontrou para manter o equilíbrio. A brutalidade deles não os leva à extinção. É a única garantia de que continuarão existindo e de que apenas a genética mais resistente, ágil e letal chegará ao topo da cadeia alimentar. No entanto, há uma ironia amarga nessa história. O mestre da ilha, invicto em combate corporal contra qualquer fera e contra seus próprios semelhantes, está perdendo uma guerra para o único inimigo que ele não pode morder. Atualmente, o dragão de Komodo está listado como uma espécie ameaçada de extinção não pela sua biologia violenta, mas sim pelas ações da humanidade moderna.
A elevação dos níveis dos oceanos, causada pelas mudanças climáticas globais, está afogando lentamente as áreas de planície costeira e encolhendo os parcos quilômetros de terra firme em que eles podem sobreviver. Simultaneamente, o avanço implacável das civilizações e o desmatamento ao redor dos seus últimos refúgios reduzem silenciosamente a disponibilidade de presas naturais, acendendo o pavio de uma bomba relógio para os reis escamosos. O que encontramos naquela ravina quente não foi apenas o fim violento de um lagarto devorado por outro, mas sim uma realidade assustadora das regras primitivas de um mundo antigo que nós estamos destruindo pouco a pouco. E eu quero saber a sua opinião verdadeira agora. Diante de tudo que investigamos, se você pudesse observar de forma invisível essa maravilha grotesca da evolução na vida real, quem você diria que é o verdadeiro monstro dessa história? O dragão faminto que não enxerga a diferença entre o pescoço de um cervo e o pescoço do seu irmão de sangue em nome da sobrevivência implacável da espécie? Ou será que somos nós, que observamos de longe com admiração, mas cujas chaminés industriais estão silenciosamente apagando do mapa a única ilha que esses titãs podem chamar de lar? Deixe sua resposta mais sincera nos comentários abaixo. Clique no like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui!